Fala pessoal, então é um prazer ter você aqui em mais uma aula e agora pessoal a gente vai realmente entrar no código HTML, beleza? Então depois que a gente pegou aí as pré-definições, a estrutura do HTML, entendeu o que é que significa o nome ali HTML e toda aquela introdução que a gente viu, agora a gente vai de fato construir nossas páginas HTML utilizando essa linguagem, né? E aí olha só, tem até um roteirozinho que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês o meu roteiro, o roteiro dessa nossa aula aqui. Primeiro, a gente pode fazer um código HTML em um bloco de notas? A gente vai ver que sim, tá? Depois a gente vai falar da vantagem de utilizar o Visual Studio Code e, por fim, a gente vai entender a estrutura básica de uma página HTML. Beleza? Então, logo de início, poxa, Alisson, como é que eu faço para criar um código HTML? Posso usar um bloco de notas? Pode, e a gente vai ver isso agora, tá? Então, ó, eu vou abrir aqui o Notepad do Windows, tá? Eu estou usando aqui o Windows, ó. E aí, pessoal, dentro desse Notepad aqui, eu posso até, ó, aumentar um pouquinho a fonte aqui para não ficar muito pequeno para vocês, nem para mim também, né? Pessoal, vocês lembram da estrutura básica de uma página HTML? O que é que a gente tem que ter nessa estrutura básica de uma página HTML, tá? Ó, talvez eu até consiga resgatar aqui o slide, tá? Então vou pegar aqui o slide rapidamente para mostrar para vocês. Primeira tag que a gente tem que ter é a tag head, concorda? Então, ó, vou até pegar aqui, ó, a imagem, ó. Primeira tag, perdão, HTML, né? HTML é a primeira de todas. Dentro do HTML a gente vai ter o head e vai ter o body, beleza? Então vamos seguir essa estrutura que está aqui, ó, essa mesma estrutura que está aqui. Então eu vou voltar aqui para o meu bloco de notas, tá? Ó. Primeira tag HTML. Você lembra como é que é a estrutura? Como é que eu crio uma tag de abertura? Então, ó, menor que, nome da tag, maior que. Beleza. Acabei de abrir a tag HTML. Para não esquecer de fechar a tag HTML, olha a dica que eu já vou dar para você. Você já abre e já fecha a tag automaticamente. Isso, dentro de editores de código, você vai ver que vai ser muito mais prático, tá? Mas aqui eu vou fazer, ó, barra HTML. Então, aqui eu estou fechando a tag HTML. O que tiver aqui dentro vai ser o conteúdo HTML da minha página. E o que é que tem dentro do conteúdo HTML, pessoal? Vocês lembram? A gente tem que ter duas tags aqui. A tag head e a tag body. Então, vamos fazer essas duas, ó. Primeiro, head. Já vou fechar aqui o head, ó. Colocar uma barrinha aqui, né, ó. Essa barra aqui. E agora eu vou vir para o body. E vou fechar a tag body. Beleza? Temos a estrutura mais básica de todas, mas vamos adicionar algumas coisas aqui dentro desse head, desse body também, para a gente já conseguir visualizar. O que a gente pode ter dentro do head? Como eu comentei com vocês, aqui ele está até colocando um espaço grande, ó, eu vou dar um recuo só para ficar um pouco melhor da gente visualizar esse conteúdo, tá? Ó. O que está dentro de quem, né? Isso aqui a gente chama de indentação na programação. E o editor de código vai fazer isso para a gente também de uma forma bem simples, vai ser bem legal, vocês vão ver. Dentro do head, então, a gente vai ter o quê? O title, lembra? Que é o títulozinho lá da página, lá na aba do navegador. Então, aqui eu vou criar um title e já vou fechar a tag title. Ó. E aí, dentro desse title, eu vou colocar aqui, ó, primeira página, utilizando o bloco de notas, tá? Vou dar uma expandida aqui para ficar um pouco melhor de você enxergar também, tá? Então, ó, vamos lá. Dentro do body, então, criamos o título, né? Ó, o título já está lá no header, eu vou deixar só o título mesmo por enquanto. Dentro do body, a gente vai colocar o quê? Parágrafos, enfim, imagens, a gente já viu isso. Eu vou colocar só parágrafo, só um parágrafozinho aqui, ó. Barra P, fechou. E aqui, entre a abertura e fechamento, eu coloco o conteúdo. Então, isso aqui é um parágrafo. Beleza? Fechou. Vamos deixar só com isso aqui, para ficar bem simples, bem introdutório mesmo. Vamos salvar, né? A gente tem que salvar esse arquivo aqui. E aí, olha só, ele já quer salvar no formato TXT, né? Por padrão, ele já coloca até um ponto .txt aqui. Para não ficar um arquivo de texto, você tem que mudar a extensão. Qual é a extensão dos arquivos HTML? .html, tá? Então, o que a gente vai mudar aqui é o seguinte, ó. Eu posso até chamar ele de index, tá bom? Index.html. Index é o arquivo raiz, é o arquivo principal. Então, a gente sempre costuma colocar o arquivo principal como index, tá? Por isso que eu estou chamando ele dessa forma. Embora aqui esteja aparecendo documentos de texto, como eu coloquei a extensão .html, ele vai salvar com essa extensão, tá? Então, pode ficar bem tranquilo. Aqui eu vou colocar dentro da minha pasta de documentos mesmo, ó. Salvei, maravilha.
Agora eu vou procurar esse arquivo dentro do meu computador, tá? Então eu vou abrir aqui a pasta documentos, tá aqui o index, veja que por padrão ele já abre no navegador, então eu vou dar 2 cliques aqui, ó, já abriu no navegador, vou dar um zoom e você vai ver que tem aqui, ó, isso aqui é um parágrafo, como a gente construiu, e olha o título da página aqui em cima, pessoal, ó, primeira página utilizando o bloco de notas. Perfeito, né? Ou seja, você precisa de um editor de código para criar um código HTML? Não, você pode usar qualquer editor de texto e salvar com a extensão o quê? .html. Não esquece desse detalhe, tá? Senão não vai ser um arquivo HTML. Tem que salvar com a extensão .html. Feito isso, temos o nosso primeiro código aqui. Porém, você deve ter notado, né? Não é muito simples programar dentro de um bloco de notas. É difícil, né? Você tem que digitar tudo perfeitamente. Se você errar qualquer coisa, você pode comprometer ali a estrutura da sua página. Então, pessoal, é exatamente por esse motivo que a gente, obviamente, não vai utilizar o bloco de notas aqui ao longo da nossa jornada toda. A gente vai utilizar ferramentas que são do dia a dia de desenvolvedores mesmo e que vão facilitar, de fato, o nosso desenvolvimento, tá? Então, eu vou fechar aqui o nosso bloco de notas e vou abrir aqui o Visual Studio Code, tá? Essa é a ideia que eu vou estar utilizando. Você pode optar por outra? Pode ficar super à vontade. Você pode utilizar o Atom, Sublime, qualquer outra que você preferir, tá? Mas o Visual Studio Code é a que eu particularmente prefiro, recomendo também você utilizar caso você queira. E para você fazer a instalação do Visual Studio Code, é bem tranquilo, tá? Ó, deixa eu voltar aqui para o meu navegador, dar uma pesquisada aqui, ó, VS Code, tá? Pesquisou aí no Google, ó. Primeiro resultado já vai ser ele, clicou nele aqui, ó. Olha só o que aparece. Essa página que já tem a opção de você fazer o download, no meu caso para Windows. E se você estiver utilizando outro sistema operacional, tem essas outras opções aqui também. Perfeito, né? Então é bem simples a instalação, tá? No Windows é basicamente só você ir avançando aí. Então não vou mostrar esse processo, mas você pode ficar tranquilo que vai ser super simples, tá? E uma vez que você esteja com o Visual Studio Code, eu estava até com 2 abertos aqui. Então, ó, uma vez que você esteja com o VS Code aberto, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui nessa primeira opção aqui no menu lateral esquerdo, né? Explorer, e eu tenho uma opção de abrir uma pasta. Olha que legal. O que é que eu vou fazer então, pessoal? Ó, durante o curso eu vou utilizar uma pasta o tempo inteiro, né? Eu vou criar uma pasta aqui nos meus documentos chamada HTML, certo? E dentro dessa pasta HTML aqui, ó, eu vou estar fazendo todos os nossos códigos de todas as nossas aulas, certo? Então aqui, ó, eu vou vir em Open Folder, né? Então você vê aqui essa opção Open Folder. Tem também aqui em File, tá? Ó, File, Open Folder, também se você preferir. Vou procurar a minha pasta lá, ó, Documentos, HTML, clico em cima dela, selecionar a pasta. Perfeito? Então, feito isso aí, já consegui carregar, ele já está mostrando aqui do lado, ó, HTML, que é o nome da nossa pasta. E agora eu posso criar os meus códigos HTML aqui dentro. Então, primeiro eu vou clicar aqui, ó, e vou criar então um arquivo. Com esse ícone aqui eu consigo criar um arquivo dentro dessa pasta que eu carreguei. E aí eu vou chamar ele de primeiro, por exemplo, tá? Primeiro.html. Então vai ser o nosso primeiro aqui dentro do VS Code agora. E vocês vão ver que o VS Code, pessoal, é incrível. Por quê? Não só o VS Code, mas as outras IDEs que eu citei ou qualquer outra que você prefira utilizar, normalmente eles vêm com uma extensão chamada Emmet. Essa extensão, ela te permite, ela facilita a tua vida, porque quando você começa a digitar uma tag, ele já vai sugerindo. Vocês vão ver o quão mais rápido vai ser desenvolver aquela mesma estrutura que a gente estava fazendo lá no bloco de notas. Logo de cara, para começar, se você quer iniciar, qual é a primeira tag, pessoal? HTML, né? Então, se eu digito HTML aqui, olha que sensacional. O VS Code ele já traz várias sugestões aqui pra gente de HTML, HTML 2.5, que já seria a estrutura do HTML5, que é o mais recente, né? E tem esse HTML XML, que não vai ser o escopo aqui da gente hoje. Mas o fato é, tem uma outra forma que eu até prefiro mais do que digitar HTML. Acompanha essa dica, tá? Ó, eu posso colocar simplesmente uma exclamação no começo e dar um tab, né? Apertar a tecla tab. Olha o que acontece quando eu faço isso. Então, essa aqui é a estrutura que eu considero a melhor, tá? E a mais prática. Você simplesmente coloca uma exclamação, aperta tab e ele já monta a estrutura toda, né? Pelo menos a estrutura básica, a estrutura padrão ali pra gente. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai entender essa estrutura básica aqui até o finzinho dessa nossa aula. Vamos entender o que é que ele fez aqui?
Então, primeiro de tudo, ele criou uma tag diferente, né, daquelas que a gente tinha visto antes, que é uma tag que tem um nomezinho doctype. O que isso significa? Tipo de documento, né? Então, ele está definindo nessa primeira tag aqui o tipo de documento que é HTML. Existem outros formatos de arquivo que também utilizam esse doctype aqui, como XML, por exemplo, tá? Então, é uma boa prática você adicionar esse doctype no início do seu código HTML de fato. Então, veja que quando a gente usa uma IDE, nem precisamos lembrar desses detalhes aqui, porque ela já traz tudo isso pra gente, o que é muito legal, tá? E ele está dizendo que o tipo de documento é HTML, por padrão já é o HTML5, tá? Então, você nem precisa colocar esse 5 aqui, ele já usa a versão mais recente do HTML, que é o HTML5. E aí, pessoal, daqui para baixo já é um pouco mais simples para a gente entender. A gente já tinha visto tudo isso, né? Então, a gente tem um HTML aqui. Aí já entra a primeira propriedade. Lembra que eu falei que as tags HTML elas podem ter atributos? Então, esses atributos, eles vêm na tag de abertura, tá, pessoal? Então, observa que aqui na tag de abertura do HTML, ó, eu tenho um primeiro atributo para a gente conhecer, que é o atributo lang. O que esse lang significa? É a linguagem, é o idioma da sua página. Como no nosso caso a gente vai usar o português e não o inglês, aqui ele definiu o inglês, né, o EN, a gente pode colocar PT, somente PT seria português de Portugal, então se você quiser português do Brasil, PT-BR. Então vai ser português do Brasil. Isso aqui é muito importante, inclusive para leitores, tá, de páginas. Então é muito importante em termos de acessibilidade você definir o idioma exato que está sendo utilizado na sua página. Tá bom? Então, primeira informação que a gente já pegou. Olha como é que é um atributo do HTML. Você coloca chave, lembra que eu comentei isso na aula de introdução? Então, ó, chave igual e o valor dessa chave. Eu estou dizendo, ó, a linguagem é igual, abro aspas, tá? Ó, a gente sempre segue essa estrutura de aspas aqui nos atributos das tags HTML, abre aspas e diz qual é o valor desse atributo, que nesse caso é português do Brasil, PT-BR. Tá bom? Vamos para o head agora. No head aqui já ficou um pouco mais elaborado esse head do que o que a gente estava vendo antes, né? A gente tem o title a gente já tinha visto, né? O título realmente que vai aparecer lá no navegador. Agora, o que é esse meta aqui, pessoal? Pessoal, essas tags meta no HTML são tags especiais que te permitem definir, fazer pré-definições a respeito do teu documento. Inclusive, são importantes até para SEO, né? Se você quiser fazer aí um ranqueamento melhor da tua página dentro dos mecanismos de busca, como Google e por aí vai, então essas tags meta também podem te ajudar bastante, tá? A gente não vai entrar nesses pontos aqui nesse curso, mas já fica a dica para você dar uma pesquisada e eu já te mostro também a documentação. Na verdade, para não esquecer, já vou te mostrar aqui a documentação oficial que eu recomendo fortemente você utilizar, que é a do MDN, tá? MDN HTML. Se eu pesquisar aqui MDN HTML, você já vai cair direto, ó. O primeiro link aqui, ó, é a documentação do MDN, tá? Da Mozilla aqui, que vai te trazer todas as informações sobre o HTML. Então, se você pesquisar, por exemplo, aqui, ó, MDN HTML-P, então você vai ver a documentação da tag P, que é a tag de parágrafo. Se você colocar aqui IMG, você vai ver a documentação da tag IMG. Então, fica aí a dica para você poder se aprofundar cada vez mais, inclusive durante a nossa jornada e após ela, beleza? Mas, enfim, pessoal, depois de dar uma pesquisada, então, sobre esse meta relacionado a essa questão de SEO, mas eu vou te explicar pelo menos essas que o VS Code já traz aqui pra gente. A primeira é uma tagzinha meta que tem uma propriedade, o quê? Charset. Então, o que é essa propriedade, esse atributo? É o conjunto de caracteres que ele vai estar utilizando. Nesse caso aqui, a codificação que ele está usando é o TF8, que te permite utilizar acentuação dentro da sua página. Então, a gente não vai mexer nisso aqui, a gente vai deixar de fato o TF8, a codificação de caracteres. Essa segunda, por outro lado, é uma compatibilidade que ele adiciona para navegadores do Internet Explorer. Poxa, é sério, eu não estou brincando, tá? Pois é, existe ainda, por incrível que pareça, né, pode ser bizarro isso, mas ainda tem uma porcentagem de pessoas que utilizam o Internet Explorer e para garantir compatibilidade com alguns recursos do HTML mais recentes, o pessoal do VS Code, que quem desenvolve é a Microsoft, né, então eles se preocuparam em trazer essa tag aqui para garantir essa compatibilidade. Se você quiser remover, não acredito que vai trazer grandes prejuízos aí para a tua página, porque
são pouquíssimas pessoas que utilizam, né, o Internet Explorer hoje em dia. A maioria já está utilizando o Edge, então se você quiser remover isso aqui também, não se preocupa, tá tranquilo, tá? Mas eu vou deixar por aqui só para manter, né? Vamos colocar por boa prática aqui. E por fim, pessoal, essa última tag meta aqui, ela tem um name, um atributo chamado name, que é viewport. O que é viewport, pessoal? Então vamos lá, ó. Voltando aqui, ó, o que é viewport, tá? O viewport, pessoal, é tudo que está dentro do body. Lembra que o body é o conteúdo da página? Então, ó, o viewport é tudo o que está nessa região da minha página aqui, ó, dos meus slides, beleza? Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver o mouse aí, mas é toda essa região aqui, ó, é o que a gente chama de viewport. De modo que, se eu entro aqui, eu estou no Notion, por exemplo, ó, se eu venho aqui inspecionar, você percebeu que o meu viewport diminuiu? Olha só, quando eu faço isso aqui, eu estou diminuindo o meu viewport, beleza? Que é a área de renderização, a área possível de renderização. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente é que, com relação ao viewport, eu quero que, olha o content dessa tag meta, eu quero que a largura seja igual à largura do dispositivo e a escala inicial seja 1.0. O que isso significa? Ele está dizendo, olha, o conteúdo que for colocado, que for inserido dentro do corpo, dentro do viewport, né, da página, eu quero que a largura seja equivalente à largura do dispositivo, ou seja, explora o máximo possível o máximo que for possível da largura do dispositivo. Se for um smartphone, pega a largura do smartphone. Se for uma página web num desktop, pega a largura ali do desktop. E eu quero que a escala inicial seja 1.0, ou seja, 100%, ou seja, não coloca zoom, não coloca nenhum tipo de zoom, não. Coloca 1.0, escala normal, tá? Em resumo, pessoal, é isso que essa tag faz e ela é super importante para garantir uma estabilidade maior ali na formatação, no tamanho dos elementos que vão aparecer na sua página. Tranquilo? Então sempre mantém essa tag aqui, ela é super importante. A tag title a gente já viu anteriormente, então não vou comentar sobre ela novamente. E aqui a gente tem o corpo. No corpo ele não colocou nada, mas a gente poderia colocar, ó, isso aqui é um parágrafo, mais uma vez. E só para a gente poder ver se está tudo ok, o título eu vou deixar document mesmo. A gente pode vir aqui, olha só, 2 cliques, já vai abrir aqui no navegador, mesmo resultado. Isso aqui é um parágrafo e o título document aparece lá em cima. Só que agora a gente está utilizando algumas tags adicionais aqui no head que vão garantir melhores práticas para dentro da nossa página web, beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai avançando cada vez mais aqui, conhecendo agora as tags principais do HTML nas próximas aulas, beleza? Então, te espero lá.